Oi, muito prazer. Eu sou Gélcia Cruzco. Bom, e nesse vídeo, gente, eu vou dar continuidade às minhas experiências dentro da Umbanda, né? E nesse vídeo eu vou falar para vocês o que acontecia durante as consultas que envolvia os consulentes e os Exus. Eu via muita coisas assim da parte dos consulentes, né? No sentido de não querer ver a verdade, não aceitar a realidade, se iludir com as coisas, né? E eu também observava da parte de muitos Exus da casa na qual eu trabalhava, que eles também não colocavam as pessoas para refletirem, eles não falavam as coisas de uma maneira muito clara, ou seja, ficava naquela ladainha, né? Naquela situação que não tinha solução e os Exus não falavam também de uma forma clara e os consulentes também, por sua vez, preferia ficar iludidos e levando a situação insatisfeita, empurrando isso para frente. Eu achava aquilo, gente, um absurdo. Eu nunca concordei, sabe, com isso, tanto da parte dos Exus quanto da parte dos consulentes. Agora, voltando um pouquinho para trás, na época que eu era cambona, eu observava durante as consultas, né, as pessoas que iam fazer as consultas com os Exus, eu observava muito atentamente que muitos Exus da casa na qual eu trabalhava, eles falavam de uma forma assim que não era fácil de entender. Eu não sei porquê, sabe, gente, que isso acontecia. Eles não falavam de uma maneira clara, ou seja, tudo enrolado. Eu, como cambona, eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade de entender o que eles falavam, né? Muitas das vezes, os pais de santos tinham que vir diante da consulta do consulente, porque o consulente não entendia o que eles falavam e eu também não conseguia entender nada. Então, eu nunca entendi isso da parte dos Exus, porque não se expressava de uma forma clara, direta, lógica, né? Eu nunca consegui entender isso, porque o meu Exu, o Exu que trabalha comigo, ele sempre foi muito claro, sabe, assim, na comunicação. A forma dele se comunicar é muito clara, é muito objetiva, é direta, é reta. E ele fala assim, claramente, né? As palavras, o português. Então, assim, todo mundo entendia e tanto é que a grande maioria queria passar, então, com o meu Exu, com as minhas pombagiras, né? Uma vez que o diálogo assim era muito claro, muito direto, muito objetivo e não precisava então da interferência dos pais de santo da casa na qual eu trabalhava. Bom, então vamos nessa observação que é muito importante, né? Nessa questão que envolve o consulente, né, e o Exu, então, como eu acabei de falar para vocês, tinha essa parte dos Exus que eles não se comunicavam de uma maneira clara. Outra coisa que eu observava também, gente, era que eles não expunham a situação, sabe, de uma forma clara para a pessoa entender. Tipo assim, ó, o casamento não tá bem, tá? Então não tem mais amor, não tem mais nada. Eles não falavam dessa forma, sabe? Ficava tentando achar argumento para levar esse casamento fracassado para frente. Então, assim, eu vi aquilo, eu não concordava, eu achava que o Exu tinha que ser direto, claro, falar, sabe? Então, assim,
pela parte dos Exus, eu achava que eles deixavam muito a desejar pelo fato deles eles não fazerem a pessoa enxergar, não falar as coisas de uma forma clara, tentar ficar remediando uma situação, dando voltas em círculos numa questão que não tinha mais o que fazer. Então eu achava que deixava muito a desejar na, na comunicação deles com os consulentes, né? E agora também, por sua vez, os consulentes, muitos eram iludidos, não queriam ouvir a verdade e ficava então levando um casamento, levando o namoro para frente, fracassado, que não tinha caminhos mais para continuar, né? É, eu acho que nessa questão, gente, que envolve consulente e entidades, né? Eu acho que, primeiramente, você tem que aceitar a realidade, sabe, das coisas, a realidade dos fatos, ver as coisas como elas são. Então eu percebia que muitas pessoas eram iludidas, não queriam também sair de uma relação, dessa relação que já era fracassada. Então eu percebia que muitos não queriam se livrar disso, tentava então remediar, levar, e levando, né, ia levando isso para frente de uma maneira frustrada, porque não tinha caminhos, como eu falei. A pessoa também não queria ver a verdade, não queria encarar a realidade dos fatos. E também outra coisa que eu achava assim, um absurdo, sabe, gente? A pessoa, o consulente, ele chega diante de uma pombagira, diante de um Exu, ele então começa a pedir coisas e, tipo assim, ó, eu presenciei muito casos assim, homens dentro do terreiro de Umbanda que não estava bem na relação porque o cara traía a namorada, a esposa. E a esposa e a namorada, então, pegava, né? Assim, é, pegava, percebia. Muitas tinham certeza que era traída, então perdia a confiança, sabe, no parceiro. E então eles pediam para os Exus ajudar nessa relação tumultuada, uma vez que o causador desse tumulto era o próprio consulente, que traía, que enganava, que trapaceava a esposa, né, com mentiras e tudo mais. Então, eu notava muito isso. Colocando de uma forma mais clara, mais direta para vocês, o negócio é o seguinte: a pessoa ela pediu uma coisa que ela não fazia, ou seja, ela pedia fidelidade e compreensão da parte da esposa, só que o cara, ele traía, ele era um sujeito assim completamente devasso e ia pedir então para o Exu dar uma acalmada na mulher, dar uma acalmada na namorada, porque estava muito desconfiada e tudo. Então, eu acho assim, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é algumas coisas, tá? Só para vocês entenderem essa questão que envolve entidade e que envolve consulente. Então, eu via muito isso, né? A pessoa pedia coisas ali que a pessoa não tinha condições de receber porque ela não era merecedora daquilo. Então eu observava muito isso, né, das pessoas. Ou seja, não via os seus atos, né, e depois ia diante de uma entidade pedir coisas boas
e que acalmasse a situação que envolve essa relação de namoro, relacionamento e tudo mais. Agora, gente, eu acho o seguinte, antes da gente ir para uma consulta com uma entidade, com uma pombagira, com um Exu, você tem que ir com verdade, sabe? Ir com sinceridade, com verdade, porque muitos acham que eles não sabem da sua vida, então você mente, você tenta fazer esses guias de bobos, né? Porque eu vejo dessa forma. Então você mente, você dá uma de santinho, faz ali um coitadinho, faz um papel de coitadinho, de inocente, e você não é nada daquilo, sabe? Então eu acho que o erro já começa aí. Eu acho que quando você vai diante de uma entidade para uma consulta, joga com a verdade, fala a verdade, seja honesto, sabe? Porque se você não sabe um Exu, uma pombagira, quando você está na frente dessas entidades, eles te veem pelo avesso, eles fazem um mapeamento de você por dentro. Então, assim, não adianta você querer dar uma de santinho, sabe? Querer dar uma de ingênuo, porque eles sabem que você não é aquilo tudo, que você está mentindo, que você é um mau caráter, que você não tem vergonha nenhuma na cara, né? Eu percebia muito isso. E agora, falando um pouco também diretamente, né, dos trabalhos com o meu Exu nessa parte de atendimento com as pessoas, o Exu que trabalha comigo, gente, ele é muito direto e ele fala as coisas da maneira que tem que ser, da maneira que tem que ser falada, sabe? Muita gente não gosta de ouvir, não gostava, né, de ouvir. Tipo assim, ó, se para você não tem um caminho numa determinada questão, ele já falava, sabe, abertamente, olha, não é para você, não vai dar certo, seus caminhos não é por aí, é por aqui. Então, o Exu que trabalha comigo, que trabalha comigo, ele é assim, gente, ele é muito direto, ele é muito reto e ele fala é, com verdade, né, com sinceridade. E muitas das vezes eu deparava, quando eu estava incorporada, eu deparava com essas situações das pessoas, consulentes, diante dele, mentirem, né, numa questão, se fazer de santinho, de santinha, e eu observava a reação do meu Exu, ele ficava completamente parado, olhando seriamente na cara da pessoa. Mas quando ele fazia isso, eu já entendia que ele estava vendo a pessoa do avesso. E ele estava vendo que a pessoa estava mentindo, que a pessoa era um mau caráter, era um cafajeste e, e não estava ali agindo com a sinceridade, com a verdade. Então eu percebia isso quando ele estava incorporado, né? Eu, naquele transe, eu observava a aparência diante do consulente, como o meu Exu se portava diante de tanta mentira, né? De tanta mentira, por se fazerem, né? De santinha, e não era nada daquilo. E então o meu Exu era direto, falava, e muita gente não gostava. E com essa história, gente, os pais de santo, então, começaram a observar a maneira como o Exu trabalhava. Como ele falava diretamente, claramente, se expressava de uma forma muito clara no português, sabe? Ele falava assim, de uma maneira bem clara, bem objetiva e bem direta. Então, o que acontecia? Os pais de santos não estavam gostando daquilo e começaram então a tirar
as pessoas, né, que queria passar para uma consulta com ele. Os pais de santo, então, não deixava passar com o meu Exu, com a minha pombagira. Tudo porque eles tinham essa maneira de trabalhar diretamente, falando as coisas às claras. Agora também, gente, eu ressalto um ponto que é muito importante aqui, tá? Em nenhum momento o meu Exu ou as minhas pombagiras foram é, estúpidos, né? Faltou com respeito, com educação, com o consulente, nada disso. Simplesmente pelo fato de falar a verdade, colocar a pessoa para pensar, para refletir. Então, isso estava incomodando os pais de santo. E eles então passaram a, a tirar as pessoas da consulta com o meu Exu e com a minha pombagira, com a minha cigana. Gente, eu comecei a ficar assim, chateada com essa situação, né? Porque muitas pessoas gostavam de passar comigo, não queria passar com outro médium. Então, tinha conseguido, assim, alcançar ajuda, graças em vários pedidos. Então, muitas pessoas queriam passar com o meu Exu, queriam passar com a minha pombagira, e os pais de santo não deixavam por conta disso, por eles serem diretos e falar tudo que tem que falar de uma maneira bem objetiva. Embora também eram excelentes trabalhadores, né? Ajudavam as pessoas e muito. Tanto é que tinha muitos consulentes que queriam passar comigo. E os pais de santos, eles não deixavam. E também uma outra questão aqui que eu quero colocar. No terreiro que eu trabalhava, gente, o Exu, assim, eles tinham uma forma de trabalhar, né? Era tudo muito formatado. Todos os Exus da casa trabalhavam de uma determinada forma. O meu Exu era o único que saía fora dessa caixinha, sabe? Desse padrão. Ele quebrava as regras da casa. Ele não trabalhava como os outros Exus, ou seja, todos os outros Exus, eles falavam tudo que meio que decorado, sabe? Eu nunca entendi aquilo. Eu achava que eles não tinham personalidade própria, porque era impressionante. O que um falava, o outro falava, o outro repetia, o outro falava, sabe? E o meu não era assim. Ele tinha a personalidade dele, muito forte. Então, o meu Exu ele não trabalhava dentro desse padrão, né, que os outros pertencia, esse padrão que era se visto muito às claras dentro do terreiro. Meu Exu não era assim, ele não trabalhava dessa forma. E com isso, eu passei a ter problemas dentro do terreiro, porque eu passei a ser perseguida pela mãe de santo, pelo pai de santo. E então começaram a tirar os consulentes das consultas com meu Exu e com a minha pombagira. As pessoas no final do trabalho chegavam em mim e falavam: nossa, Gelsi, eu queria ter passado com você, a mãe de santo não deixou, eu queria ter passado com o seu Exu, o pai de santo não deixou. Eu comecei a ficar chateada, sabe, gente, com isso tudo. E teve um dia que então eu quis entrar nesse padrão, sabe? Eu queria trabalhar dessa forma que os outros Exus trabalhavam. Porque uma vez que eu estava sendo impedida de atender as pessoas, né? Eu não, o meu Exu. Uma vez que ele estava sendo impedido, a minha cigana é impedida de atender as pessoas, porque saía fora da regra do centro, do terreiro. Então, eu observando aquilo e as pessoas também me falando, eu decidi então entrar nessa caixinha, nesse padrão. E eu comecei. Na verdade, gente, eu nem comecei. A primeira vez que eu tentei seguir a regra do terreiro,
seguir as mesmas atitudes dos outros Exus. A primeira vez que eu fiz isso com o meu Exu, eu tomei assim uma chamada, sabe? Eu tomei um corretivo assim, que eu fiquei assim, eu fiquei eu fiquei muito surpresa e eu levei até um choque, sabe? Porque eu não esperava aquilo do meu Exu, embora eu já conhecendo ele como ele é, mas ele falou de uma forma muito clara também, muito objetiva, muito direta para mim. E eu vou só dar uma palhinha aqui, porque esse é um tema para um outro vídeo, para o próximo vídeo. Para vocês entenderem o que eu estou falando, chegou uma vez um moço para consultar comigo, e como eu falei para vocês, eu entrei dentro dessa caixinha. Eu, eu queria atender, então, de uma forma padronizada, como os outros Exus atendiam, para não ter problema dentro do terreiro. Uma vez que eu estava sofrendo perseguições dos pais de santo, da mãe de santo, então eu entrei nesse padrão, nessa caixinha, e veio então um moço se consultar com o meu Exu, e ele falou lá o que ele queria, né? A ajuda que precisava, tudo. Gente, na hora que o moço acabou de falar, que o meu Exu, então, ele ouviu primeiro tudo que o rapaz estava falando, estava pedindo. Quando ele foi falar, falar as coisas para este rapaz, o que eu fiz? Eu simplesmente, né, eu interferi na comunicação do meu Exu, né? Eu tomei a frente do trabalho que ele estava fazendo, né? Eu me coloquei à frente e eu falei, então, as coisas dentro do terreiro, né? Eu falei as coisas padronizadas que os outros Exus falavam, mas não era o meu Exu que estava falando, era eu. Por quê? Porque eu sabia que ele não ia seguir aquilo, ele ia ser ele do jeito dele. Então, o que eu fiz? Eu tomei a frente e comecei, então, eu interferi na consulta, eu interferi na comunicação com o meu Exu. Eu me pus na frente dele e eu, então, conversei com o consulente, eu atrapalhei o trabalho todo, na verdade, né? E eu falei para o consulente aquilo que os outros Exus falavam, de uma maneira padronizada, todo mundo igual, né? Então eu fiz exatamente a mesma coisa que os outros Exus faziam, só que não era o meu Exu, era eu. Ele ficou do lado e ele ficou vendo eu fazer né, toda a minha vontade ali na comunicação, ele ficou me observando e eu falando com o consulente. Gente, quando eu acabei o discurso, né, formatado, quando eu terminei, o consulente agradeceu e saiu. Quando o consulente saiu, gente, aí o meu Exu, ele tomou frente, né, e eu fiquei do lado, o meu Exu incorporado em mim. Ele olhou para minha cara do lado, assim, né? Ele incorporado, eu do lado. Ele olhou para minha cara e ele falou para mim, num tom bem claro, assim, sabe? Ele falou para mim, não era isso que eu tinha para falar com este rapaz. Você interferiu na comunicação e você falou as coisas que você queria. Não era isso que eu tinha para falar para ele. Na próxima vez que você fizer isso, eu vou queimar a tua boca com charuto. Gente, meu Exu falou isso. Eu tomei um choque de realidade, sabe? Eu fiquei assim, chocada, porque ele falou de uma forma tão clara, sabe? Ele olhou na minha cara e ele não tava com brincadeira nenhuma, sabe, gente? E eu também não queria pagar o preço para ver, né? Ele queimar minha boca. Então,
No mesmo instante, eu me desculpei com ele e eu nunca mais eu fiz isso. E é isso, gente. Então, é isso. Esse fato, né? Comigo aconteceu dessa maneira. Quando eu tentei interferir na comunicação, o meu Exu, então, ele me deu um corretivo e falou isso. E eu passei, então, a trabalhar, a deixar ele trabalhar do jeito dele. E por conta disso, eu fui muito perseguida dentro do terreiro. E, e é isso, né? O que a gente vai fazer? Eu tentei fazer as coisas da melhor maneira possível. Não deu. Eu interferi na comunicação e o meu Exu, ele ficou muito, mas muito bravo comigo. E a partir daquele momento, então, eu decidi que eu não iria mais interferir e eu ia deixar ele trabalhar da maneira que ele queria, da maneira que era para ser. E por conta disso eu passei então a ser perseguidas, né? Perseguida dentro do terreiro por conta disso. Mas eu não me arrependi e no final de tudo, tudo ficou bem. Eu me desculpei com o meu Exu e tudo ficou na paz entre eu e ele. E esse relato, então, acaba aqui agora. Beijo.